Pai Celestial, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nessas aulas e por me ajudar, e como o Senhor já me ajudou hoje à noite. E eu preciso do Senhor para ensinar bem estas coisas sobre a bibliologia, especificamente sobre a tradução da Bíblia. Eu peço a tua ajuda então, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Estamos no meio dessa conversa sobre a tradução da Bíblia. E estamos bem antes do segundo ponto, aqui embaixo da tradução, que é a letra B, que diz: a obra do tradutor bíblico ainda tem muita relevância. É importantíssimo hoje. Nós precisamos de homens e mulheres que vão se dedicar à tradução da palavra de Deus. Há povos hoje que nem têm alfabeto. Então, um missionário de uma igreja boa precisa ir aprender a língua do povo, desenvolver um alfabeto, produzir um dicionário e traduzir a Bíblia. É uma obra que pode levar 40, 50 anos da sua vida, ou é sua vida. Você vai ganhar 400 pessoas para Cristo. Pelo menos na sua vida, é isso. Você vai lá, você mora com essas pessoas. Pode ser diferente, às vezes uma coisa acontece com aquela tribo, e aquela tribo ganha outras tribos para Cristo. Mas você vai lá, e Deus usa você. Mais do que 50% das línguas de hoje não tem uma cópia da palavra de Deus. Não é incrível isso? E a quantidade ou a quantia de dinheiro que nós gastamos em coisas nas nossas igrejas, e em 2018 mais do que 50% não tem uma cópia completa da palavra de Deus. A culpa é de quem, irmãos? Nós passamos tanto tempo querendo os melhores alto-falantes e microfones e tudo na igreja, tendo o nosso show, enquanto povos que morrem, que não têm conhecimento nenhum de Jesus, nunca nem ouviram o nome dele. Isso quer dizer que das 6.900 línguas, mais do que 3.450 não tem uma Bíblia completa. Não tem. Então, é importante traduzir a Bíblia hoje, sim. E também, por causa disto, é importante pensar sobre como traduzir a palavra de Deus. Como? As duas teorias principais sobre como traduzir a Bíblia. Duas teorias principais. Na verdade, é um espectro de ideias, mas vamos considerar, primeiramente, a equivalência formal. Quem já ouviu falar equivalência formal? Alguém já? Ninguém? Então vou ensinar. Equivalência formal quer dizer palavra por palavra. O que você encontra em uma língua, você vai produzir na outra língua. Então a palavra ele em português vai ser he no inglês, de uma palavra para outra. A forma palavra por palavra depende muito do vocabulário e muito da gramática das duas línguas. Procura traduzir cada palavra do idioma original para o nativo, sempre querendo manter o sintaxe e a estrutura das frases, quando for possível. Ok? Às vezes, alguém querendo ser tão rígido, e é muito rígido de uma forma gramática, mas às vezes é impossível. Por exemplo, a língua hebraica não tem o verbo ser, que nós usamos sempre o verbo ser, e aquela língua não tem. Então, como que você vai do hebraico para o português? Etc. Então, é gramaticalmente rígido, mas existe um problema. Muitas vezes as palavras literais da língua original não fazem sentido na língua nativa,
ou tem significado completamente diferente. Deixe-me tentar dar um exemplo entre o inglês e o português. O brasileiro, ele fala, eu tenho 40 anos de idade, eu tenho, então ele possui anos, ele tem 40, ok? Então, na mente dele. O cara que fala inglês e não fala português, ele não fala eu tenho, ele fala eu sou 40 anos de idade. Então, se a Bíblia falar, eu tenho 40 anos de idade, e eu traduzir para o inglês, eu tenho 40 anos de idade, o cara que fala inglês vai pensar, o que o cara quer dizer aqui 40 anos de idade? Ele tem, não faz sentido. Interessantemente, a tradução mais conhecida no planeta, eu creio que seja o King James, o Rei Tiago, do inglês, por causa das várias discussões sobre a tradução da Bíblia, etc. Houve um monte de homens que ajudaram nessa tradução, mas na verdade, o homem William Tyndale, que era antes, ele é o homem principal. E se eu não me engano, mais do que 80% daquela versão da Bíblia veio da tradução dele. E muitas vezes, esse William Tyndale, ele, em vez de traduzir de um pensamento do hebraico e grego para o inglês, ele pegou a estrutura da língua original e criou novidades no inglês, coisas que não existiam. E o povo, tendo essa versão com o tempo, começou a adotar, e hoje pessoas falam que o livro que tem a maior influência na língua inglesa hoje é essa Bíblia, King James. Há muita expressão que nós falamos, por exemplo, no inglês, eu fui salvo pela pele dos meus dentes. É uma expressão que a gente fala no inglês. Vocês entendem essa expressão? Mas uma coisa que a gente entende. De onde veio? Do King James, dessa versão da Bíblia, tão usada, que a gente usa. E há mais do que quase 300 expressões assim que vieram da Bíblia, que o povo americano e britânico fala por causa da Bíblia. Então, o interessante é que palavra por palavra, às vezes, se você manter isso de uma forma rígida, não vai fazer sentido no início, mas com o tempo o povo se acostuma, aprende e acaba usando e se torna algo normal. Muitas pessoas reclamam, mas essa versão aqui ou ali é tão difícil, eu não entendo. Mas olha, eu vou falar, a Bíblia é assim. Falam sobre a linguagem. Eu creio que não há uma teoria de tradução que sempre vai resolver todo o problema. Porque se você traduzir tudo por palavra, você vai encontrar problemas. Ou se você tentar outra forma que nós vamos ver aqui, a equivalência dinâmica, que é pensamento por pensamento, você vai encontrar outros problemas. O importante então é o quê? Sendo crente que crê na Bíblia, o importante é que a gente estuda. É essencial estudar. E você pode tentar criar uma Bíblia, uma tradução que tem uma língua tão simples, tão simplificada, mas mesmo assim a Bíblia vai ter algo em algum lugar, aqui ou ali, e você vai precisar estudar. É necessário. E eu acho bom querer simplificar. Eu tento ensinar de uma forma simples, nem sempre consigo, mas eu sei que quando alguém ensina para mim algo de uma forma simples, eu consigo entender. Se a pessoa ficar usando uma linguagem bem alta, como que eu vou entender? Com o tempo eu vou entender, eu vou aprender essa linguagem muito alta, mas no início não vou entender. Então eu entendo isso. Ponto forte dessa forma, equivalência formal. Ajuda o leitor a estudar as palavras exatas de Deus.
quando você tem uma tradução que é palavra por palavra, como por exemplo, a maior parte da versão ACF que nós usamos, você pode ler a passagem e dizer, esse português aqui está falando o que o hebraico e o grego falavam. Eu não preciso me preocupar, mas será que é isso mesmo? Mas eu também preciso esclarecer, a ACF usa essa filosofia de tradução, que é palavra por palavra, mas nem sempre. Ainda existem coisas. Por exemplo, quando nós falamos sobre pesos, sobre medidas, sobre nomes de plantas, sobre nomes de animais, às vezes o tradutor não sabe. Então ele usa algo dizendo, então é isso, mas na verdade ninguém sabe traduzir de uma forma clara para a língua nossa, porque perdemos o conhecimento daquela medida ou daquele peso. Então podemos colocar algo ali, mas você pode ler todos os livros que existem e ninguém sabe. Ninguém sabe. E aparentemente para Deus não é algo tão importante para a nossa fé. Ele incluiu na Bíblia para mostrar que ele colocou ali, mas até hoje, aparentemente para ele não é tão importante. A gente não sabe. Então, às vezes os tradutores colocam uma palavra e nós precisamos aceitar aquela tradução. Temos aqui 2 exemplos. ACF e LTT. LTT é uma tradução muito literal da Bíblia. Você pode encontrar a coisa inteira na internet. Na verdade, eu tenho no meu celular. LTT é uma tradução muito fiel, igual a ACF, mas é muito, muito literal. Você pode até baixar um programa para o seu computador chamado The Word, e você pode baixar essa Bíblia e mostra muita coisa que a ACF não mostra, mostrando de uma forma tão literal as línguas originais. E eu uso às vezes para confirmar algo, é de um homem muito conservador, é muito bom, vale a pena dar uma olhada, mas principalmente eu uso a ACF. Agora, essa equivalência dinâmica, pensamento por pensamento. Procura traduzir a mensagem expressada pelas palavras utilizando a fraseologia comum do idioma nativo moderno. Ou seja, hoje em dia as pessoas falam coisas tipo, como é que tá? Tô bem. Em vez de, como você está? Eu estou bem. Entendeu? Então, não que essas traduções vão usar gíria, etc., mas essas traduções que usam equivalência dinâmica vão tentar compreender a linguagem de hoje. Como, por exemplo, a versão ACF diz, eu falar-te-ei. Ninguém fala assim hoje, mas a nossa Bíblia usa isso, falar-te-ei. Né? Então, em vez de usar essa linguagem, tipo teu, tua, vai usar seu, vai usar sua. Em vez de usar vós e vossa e vosso, vai usar vocês. Ok? Equivalência dinâmica. Podemos acabar perdendo algumas coisas através disso, especificamente eu sei no inglês, mas há uma diferença, por exemplo, entre seu e teu, porque seu pode ser uma pessoa ou várias pessoas, e teu somente uma pessoa, tu. Né? Então, às vezes o que acontece, as nossas línguas estão experimentando uma corrupção. Você pode voltar para o inglês antigo, o português antigo, etc., e você vê uma língua mais elegante, uma língua mais dinâmica, uma língua com mais opções. Quando então temos uma tradução que usa somente a linguagem de hoje, perdemos essa exatidão
e acabamos perdendo um pouco do significado, e daí fica cada vez mais importante voltar para as línguas originais, quando você usa, por exemplo, a Bíblia chamada a língua, como que é a Bíblia na linguagem de hoje? Por quê? Porque soa muito natural, você pode ler, olha, bacana, eu entendo tudo que a Bíblia está dizendo aqui, mas você não entende tudo que a Bíblia está dizendo, porque você acaba perdendo as palavras exatas que Deus escolheu nas línguas originais. Então, soa mais natural, sim, fica mais fácil entender até um certo ponto, sim, mas também tem uma fraqueza, porque você tem que verificar tudo que você lê nessas passagens. Então é gramaticalmente flexível, mas muitas vezes as próprias palavras da língua original são essenciais para entender tudo que Deus quer dizer. E falando isso, vamos ver uma passagem rapidinho em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Eu acho importante sempre voltar para a Bíblia para nos dar uma resposta. Então, como nós devemos traduzir a Bíblia? E Tiagão, já achou a passagem? Pode ler aqui. 2 Timóteo 1:13. 1:13. Pode ler, por favor. Conserva o modelo das suas palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Ok, irmãos, marquem essas palavras aqui. Conserva o modelo das sãs palavras. Não é interessante isso? O modelo, há um padrão. Eu acho bom, por exemplo, um pastor decidir escolher uma certa linguagem para expressar algo. Por exemplo, somos salvos pela graça por meio da fé. Esse é o modelo de sãs palavras. É o que a Bíblia diz, nós vamos adotar na nossa linguagem, e daí nós vamos pregar, e o povo deve adotar a mesma linguagem. Daí é o modelo, não sai da doutrina correta, porque é o que a Bíblia diz, o pastor pregou, o povo aprendeu, o povo transmite para os outros o modelo. Então ele diz aqui, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, aplicando essa ideia para a tradução da Bíblia, eu pessoalmente acredito, usando esse versículo, quando for possível, a tradução deve manter esse modelo, quando for possível. Eu sei que nem sempre é possível. Às vezes existe algo na língua original que não serve. Eu me lembro de um grupo de tradutores conversando sobre uma situação. Olha a conclusão desses tradutores, e você pode decidir se você concorda ou não. Estavam traduzindo a palavra ovelha, mas numa língua de um povo que não conhece ovelha, não sabe o que é uma ovelha. Então eles estavam debatendo. Se a gente usar essa palavra ovelha, o povo não vai entender. Mas há outro animal que é muito importante para esse povo, é o porco. Então, debatendo e conversando, mudando ovelha para porco. Tradutores, pessoas inteligentes, querendo evangelizar. Então, em vez de falar, eis o Cordeiro de Deus, não falou cordeiro, falou porco. O que vocês acham? Os judeus consideram o porco o quê? Um animal imundo. Mas esses homens, e imagino mulheres também, estavam debatendo, pensando, não, mas o povo não vai entender. Pode falar, fala bem alto. Nesse caso específico, eu não usaria. Eu usaria no caso ovelha, e se tem alguém, digamos que tenha um líder que está ensinando, eu explicaria, eu tentaria explicar o que é esse animal. Se eles não conseguissem, porque eles não conseguem ver, eu explicaria as características dele, porque nesse caso, a Bíblia fala do pastor, então existem características específicas,
Se fosse como um caso, por exemplo, acho que já é bem conhecido, dizem assim, por exemplo, eu sou o pão da vida, então é um alimento. Em algum outro lugar, eu acho que não existia pão, então usaram o alimento que está ali. Digamos que fosse um alimento qualquer, daquela localidade. Aí tudo bem, mas nesse caso específico, por causa do símbolo do que é o cordeiro, toda ligação que a Bíblia explica, né, morreu, né, no caso, se deixou morrer pelo símbolo, aí nesse caso, eu não usaria cordeiro e tentaria explicar a pessoa, tentaria explicar para ela todo o significado. Se não conseguisse 100%, então pelo menos a pessoa, pelo menos o significado. Sim, sim. Não é interessante isso? Quando a gente ouve isso pela primeira vez, soa tão estranho, mas como que alguém pode pensar uma coisa dessa e colocar na tradução? Mas, tentando entender, esses tradutores estão vendo um povo tão sem noção, não entendendo nada, querendo dar uma ideia. E esses tradutores, se eu não me engano, acabaram escolhendo a palavra porco, mas como você falou, não é melhor às vezes explicar a palavra? Tipo, por exemplo, a Bíblia fala branco, mais branco do que a neve. Vocês não têm neve aqui, mas eu acho que dá para explicar. E você fica entendendo, né? E hoje em dia, com geladeira, você pode colocar a mão na geladeira, se não for frost free, fica mais fácil ainda, se você quiser ter o sentido, sabe? Ter o entendimento. Mas existe isso, irmãos. Eu não estou falando sobre algo que para muitos é considerado radical, é uma conversa. Estão tentando determinar. Como o Tiagão falou, eu creio que há certos casos, e notamos isso nas versões, nas traduções que são palavra por palavra e pensamento por pensamento. Ninguém usa, não existe, se não me engano, uma tradução tão literal, que toda a palavra é a mesma palavra na outra língua. Por quê? Porque sendo tão literal, você não vai entender nada. Fica esquisito. Às vezes, em uma língua o verbo está aqui, em outras línguas está aqui, em outras línguas está aqui. E os adjetivos, substantivos, significados, tudo fica tudo transformado. Sim. Por exemplo, como é que chama aqui um terreno? Aqui quem tem um terreno tem uma data. Eu tenho uma data para vender. Lá onde eu nasci, se o senhor falar isso, ninguém vai saber o que é. Ninguém vai entender isso. Certo. Lá o senhor tem que dizer assim: eu estou vendendo uma posse. Eu tenho uma posse para vender. O que é isso? Sim. Agora eu imagino o Eli Macedo e o R.R. Soares escrevendo a Bíblia do jeito deles. Pega uma versão da Bíblia que bota do jeito que escreve. Mas pegando o gancho, só uma colocação, uma questão pelo que o pastor falou aqui agora, é interessante porque a questão das traduções da Escritura foi, e ainda é um grande desafio para a humanidade, o povo cristão do mundo, porque o grande segredo é em razão de haver essas divergências, essa diferenciação da linguagem, aí fica mais complicado, porque aqui você trouxe uma linguagem português que todo mundo entende, mas se você chega numa comunidade lá, numa tribo africana, alguma coisa, você vai ter que talvez usar outras palavras até tentar moldar o texto da escritura, não é a vossa escritura, mas para que aquela comunidade possa entender a palavra, para que ela possa atingir o objetivo da palavra, ou seja, para a linguagem que o povo compreenda e possa ouvir. Eu achei interessante o que você falou, que a metade das línguas, hoje muito não tem, ainda não tem uma tradução da escritura. Eu até fiquei perguntando, poxa, você então essa escritura do
Mas não. Uma coisa que podemos considerar são as diferenças em cada região. Eu me lembro de uma tribo, uns missionários estavam tentando alcançar, e nesse tribo o povo fazia o seguinte: convidava um membro de outra tribo para eles, dando comida para ele, comendo, sendo amigável, mas o tempo todo enganando ele para um dia chegar a matar ele. Então esse povo viu isso como algo de valor, de glória. Quando os missionários estavam pregando sobre Jesus e os missionários falaram sobre Judas, essa tribo pensou: Judas é o herói da história, Judas Iscariotes, ele é o cara. Mas essa mesma tribo tinha uma ideia: se alguém da tribo dar seu filho para para outra tribo, esse filho elimina toda a guerra entre eles e cria paz. Então os missionários, perdendo o significado do evangelho por causa de Judas, acabou usando esse nenê, chamado a criança de paz, eu acho no português seria assim. E o povo ligou e viu que Jesus não, o herói da história não é Judas que matou, porque Judas matou aquele nenê da paz que foi Jesus, que foi dado por Deus para nós. Por que eu cito isso? Para explicar o seguinte: é necessário traduzir a Bíblia, é necessário traduzir de uma forma fiel, mas também é necessário ensinar. Não adianta a gente dar uma Bíblia e achar que a pessoa vai entender instantaneamente. Por causa disso existem pastores, missionários, professores na igreja, evangelistas, e por causa disto não é bom simplesmente ir para algum lugar, evangelizar e sair. Precisamos implantar igrejas que vão continuar a discipular, porque o grande id não é somente o id. Leia Mateus 28 e você nota o quê? 4 partes. Nós vamos evangelizar fazendo discípulos, batizar, estou falando errado aqui, 3 ou 4. Mateus 28, deixa eu ver aqui rapidinho para não, eu preguei isso ontem, agora estou esquecendo. Mas aqui pode ver, aqui Mateus 28, diz: ide, que é número 1, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é a segunda parte, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a quarta parte, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, quanto a mim, como eu falei, devemos conservar o modelo das sãs palavras. Eu acredito, devemos traduzir a Bíblia de uma forma fiel ao texto original e, obedecendo o grande id, a grande comissão, devemos ensinar o povo. Então, usando a palavra neve, usando a palavra cordeiro ou ovelha, eu vou ficar com essas coisas, mas também eu vou ensinar. Eu vou ensinar de uma forma que o povo vai poder ensinar os seus filhos e os outros. O que eu vejo é importante. Vamos continuar aqui e nós vamos terminar a bibliologia hoje à noite. O ponto forte da equivalência dinâmica ajuda o leitor rapidamente a entender o texto, sem estudar tanto para entender o significado, mas vamos lembrar, é necessário estudar. Alguns exemplos: a mensagem, a NVI nem tanto, mas existe isso sim, mas com certeza a mensagem, e também aquela Bíblia que é na linguagem de hoje, não é? Nova tradução na linguagem de hoje, não é? Como que é? Nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ver aqui a realidade das duas teorias. Estas duas teorias não são mutuamente exclusivas, já expliquei isso. A teoria palavra por palavra não pode puramente ser aplicada por causa dos limites das línguas, dos contextos históricos e culturais, etc. A teoria pensamento por pensamento acaba abandonando o próprio texto quando for estritamente aplicada. Então, eu entendo o desejo. Eu quero que seja
simples, eu quero que seja fácil de entender e interpretar, mas se usarmos muito essa equivalência dinâmica, pensamento por pensamento, nós vamos estar afastando o leitor das palavras exatas. Eu acho que há um grande perigo em fazer isso. Em outras palavras, cada teoria regularmente adota o método da outra. Também o tradutor não é inspirado, então a tradução pode sofrer por causa disso, e por causa disso há várias revisões. Eu tenho a ACF, eu tenho 2 edições dessa aqui, porque eles corrigiram algumas coisas. Eu até conversei com a Trinitariana sobre algumas coisas que eu notei, que eu comparei com a minha Bíblia no inglês, King James, também comparei com as línguas originais. Eu falei, mas eu acho que... E eles notaram também e mudaram algumas coisas nessa edição para ficar melhor. E há uma história, se vocês quiserem estudar sobre isso, sobre essa tradução, uma tradução muito boa, mas quando é uma tradução, não é a língua original, e pode acontecer um erro. Há uma Bíblia no inglês chamada The She Bible, porque em um versículo, em vez de falar ele, fala ela. Então, ela é a palavra she no inglês. E aconteceu, tem um manuscrito, se eu não me engano, na faculdade onde eu estudava, e você pode ver onde eles erraram, em vez de colocar he, colocaram she, mas muda completamente, está falando sobre he, mas fala she, então, mas muda. Infelizmente, há um mercado financeiro por novas traduções. No português há 30 traduções diferentes, e no inglês há mais do que 900 traduções. E por causa dos direitos autorais, o que acontece? Para você ter sua tradução, você vai ter que mudar algo. Quando você tem 30 ou mais traduções, quantas vezes você tem que mudar? Somente há um limite no número de diferenças que você pode ter. Você vai acabar mudando o sentido da Bíblia quando você fica. Mas por quê? Eu me lembro, nos Estados Unidos, provavelmente tem aqui, se eu não me engano, é a editora Zondervan, e Zondervan produz o NVI de lá, se eu não me engano. Eles têm um catálogo, vocês falam, é um livro que vende muita coisa, e é só de Bíblias diferentes que você pode comprar. Só Bíblias, página após página após página de Bíblias que você pode comprar. Tipo, é como se você estivesse no McDonald's e você está querendo comer algo e você escolhe o número. Hoje eu quero o número 8. Que eu acho que é um grande perigo isso. Nós não estamos comendo fast food, nós estamos lendo a palavra de Deus. E não deve existir um mercado, mas como Jesus criticou os fariseus e os homens no templo, fazendo aquele negócio com o dinheiro, eu acho que hoje em dia também existem pessoas que estão usando traduções para lucro, para dinheiro. E nós precisamos compreender isso e tomar cuidado. Olha, irmãos, existe uma versão aqui no Brasil que é chamado King James, algo, ou Rei Tiago, algo assim, como se fosse o King James do Brasil. Então, um amigo meu, ele tinha, eu falei, posso ver, por favor? Eu quero ver. Então, ele me permitiu ver a Bíblia, eu abri para umas passagens, não é o King James, não. Usa o texto eclético, ou usa o texto crítico, que é aquela outra coisa, aquele outro texto, não é o texto dos receptos. Então irmãos, me perdoe, mas é uma mentira. Eles usaram aquele nome famoso para dar a ideia que é a mesma coisa, e não é. Mas se você não sabe, alguém fala, mas esse aqui é o King James do português, pode comprar esse aqui, é fiel ao texto original.
Não é. Você pode ler, por exemplo, 1 Timóteo 3,16 nessa Bíblia e outros, usam o texto eclético, o texto crítico, e não usam textos receptos. Eu acho interessante. Mas é isso, irmãos, nós terminamos hoje à noite a bibliologia, e semana que vem, Deus permitindo, nós vamos estudar a teologia própria.